Ela se despediu, mas a revelação do milionário foi surpreendente. Não posso te perder. Clara olhou nos olhos de Lucas, seu coração disparando enquanto a chuva torrencial caía ao redor deles. Estavam no terraço da escola, o lugar onde tudo começou. E agora, ao se despedir, ela sentia que uma parte de si estava se despedaçando. Precisamos seguir nossos caminhos. É o melhor para nós, disse, com a voz embargada, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Lucas, com seu jeito carismático e sorriso fácil, parecia distante, envolto em um mundo de negócios e riqueza. Mas algo nele aquecia o coração de Clara, uma esperança silenciosa. Mesmo rodeado de luxos, ele se tornará alguém especial, que a entendia e acreditava na força da educação. Clara tinha 27 anos e era professora numa escola pública na periferia de São Paulo. Todos os dias, enfrentava os desafios e as dores de um sistema que muitas vezes a ignorava, mas se apegava à certeza de que poderia fazer a diferença na vida de seus alunos. A realidade dura da desigualdade social pesava sobre seus ombros, e ela nunca desistiu. O som da chuva parecia gritar a importância daquele momento, enquanto Clara tentava encontrar as palavras certas. Lucas, nosso amor é complicado, disse, hesitando. As lembranças do tempo que passaram juntos a invadiram como maré alta. Ela lembrou das risadas, dos planos, das conversas profundas que pareciam transformar o mundo. Mas a pressão da família e da sociedade se tornava insuportável. Como poderia ser feliz ao lado de alguém tão diferente, tão distante de sua realidade? O peso do que muitos chamariam de incompatibilidade se apoderava dela como um manto pesado. Antes que ela pudesse se afastar, Lucas segurou delicadamente sua mão. Clara, não posso te perder. O desespero em sua voz a paralisou. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, seus olhos arregalados de surpresa. Lucas respirou fundo e começou a revelar segredos que estavam escondidos nas páginas amareladas do passado. Nossas famílias estão conectadas de uma forma que você não imagina, disse ele, a sinceridade em seu olhar roçando o desespero. Os batimentos de Clara aceleraram, enquanto ela tentava processar tudo. Pensamentos confusos correram por sua mente. O que isso poderia significar? Era possível que o amor deles fosse mais forte do que as barreiras sociais? As histórias que ela ouviu de sua avó, obsoletas, agora pareciam ganhar vida, redimensionando a realidade à sua frente. Clara, você precisa entender. Eu sou mais que um milionário, há uma história que liga nossas vidas, insistiu Lucas, sua voz repleta de emoções. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera pesava, mas a revelação de Lucas acendeu uma faísca de esperança em seu coração. O que começou como um adeus se transformou em uma possível reviravolta. No entanto, a dúvida martelava na mente de Clara, se o amor deles realmente pudesse superar as barreiras, como seria o futuro? Espelhos de lembranças e novos anseios dançavam em sua cabeça enquanto ela enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. E, ao se afastar dele novamente, cheia de confusão e emoção, ela sabia, o que começou com um adeus poderia muito bem ser o início de uma nova história. Clara desceu as escadas do prédio da escola com a mente em um turbilhão. O eco dos passos se misturava ao som da chuva que ainda persistia, mas seu coração pulsava em um ritmo diferente, como se pedisse que ela voltasse. A revelação de Lucas a deixará inquieta, e cada palavra dele ressoava como um sino, ecoando há muito tempo em sua memória. Ela parou na calçada, sob a luz de um poste que piscava lentamente, e olhou para a chuva que criava poças nos buracos da rua. O que aquelas palavras significavam? Como as vidas deles poderiam ser entrelaçadas sem que ela soubesse? A curiosidade a consumia e a desconfiança se manifestava em seu ser, gerando uma pergunta fundamental:
Quais segredos seus pais carregavam que agora mexiam com a sua felicidade? Enquanto isso, Lucas permanecia no terraço, perdido em suas próprias reflexões. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas que relutava em deixar cair. Como explicar para Clara o que suas famílias carregavam nas costas? O medo de perder um amor verdadeiro, de ser rejeitado mais uma vez, era um peso insuportável. Se havia uma chance de serem felizes juntos, ele estava disposto a lutar por isso. Os dias seguintes tornaram-se um labirinto de emoções para Clara. A aula passava, mas sua mente viajava de volta ao terraço. Ela tentava se concentrar nos alunos que dependiam dela, mas seus pensamentos não se alocavam apenas na sala de aula. O sorriso de Lucas surgia em cada esquina, como uma sombra que não a deixava em paz. Ao fim do dia, ela decidiu que precisava de respostas. A curiosidade a impulsionou a visitar a avó, cuja sabedoria sempre a guiara. Ao chegar na casa modesta da avó, Clara respirou fundo e bateu à porta. A senhora, com seus cabelos brancos cuidadosamente presos, a cumprimentou com um abraço apertado. Minha neta, você parece preocupada, disse a avó, com olhos que brilhavam de preocupação. Clara sentou-se à mesa de jantar, enquanto a avó preparava um café forte, seu cheiro marcante invadindo o ambiente. Mamãe me contou uma história quando eu era pequena sobre a nossa família e a dele, sabe? Clara começou, hesitando. Eu preciso entender se isso é verdade. A avó olhou fixamente nos olhos da neta, notando a gravidade daquela conversa. Depois de um momento, ela disse, Clara, há coisas que aconteceu no passado que você ainda não conhece. Nossas famílias têm uma ligação, uma responsabilidade antiga, que pode afetar vocês dois. E assim, a avó começou a contar a história de amor e dor que unia seus clãs, revelando segredos guardados a 7 chaves. Clara absorvia cada palavra, sentindo o peso daquela revelação. Seus olhos se encheram de lágrimas quando a avó falou de perdas e sacrifícios, mas ao mesmo tempo, cada narrativa ressoava com esperança. Assim que a avó terminou, Clara estava em choque. As revelações estavam além do que ela imaginara. O que era amor verdadeiro, se não curar feridas antigas e tornar-se forte juntos? A certeza começou a se formar dentro dela. Ela precisava encontrar Lucas e discutir aquilo. Precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava dar uma chance ao que eles poderiam construir juntos. Com o coração acelerado, Clara saiu correndo da casa da avó, sem se dar conta do tempo. Enquanto atravessava as ruas, seu pensamento era claro: quais seriam os próximos passos? Quando ela finalmente encontrasse Lucas, que mudanças aqueles segredos traiçoeiros trariam para o destino dos dois? Mas, nesse momento, uma nova incerteza a paralisou. E se Lucas não quisesse ouvir? E se, ao desvelar o passado, eles se afastassem ainda mais? Ela tinha que se preparar. O que aconteceria quando eles se encontrassem novamente? Clara atravessou as ruas, a chuva agora mais leve, mas o peso da revelação em seu coração fazia cada passo parecer como uma maratona. Cada gota que caía parecia coar os sentimentos conflitantes que ela carregava. Ela precisava ver Lucas. A expectativa pulsava em suas veias, mas o medo de não ser compreendida a acompanhava como uma sombra. Finalmente, Clara avistou o ponto de encontro, o parque onde tantas risadas eram trocadas. As árvores, agora encharcadas, pareciam refletir o estado de seu espírito. Ela se aproximou de um dos bancos, sentando-se, esperando por ele. O coração batia forte, quase a ofegando com sua intensidade. O silêncio do parque, interrompido apenas pelo canto distante de um pássaro, ajudava a intensificar sua ansiedade. O que ela diria? Ela queria que Lucas soubesse que a história de suas famílias não precisava ser um fardo, mas uma ponte para um futuro inexplorado. No entanto, as memórias das palavras de sua avó a assombravam. Com o tempo, Clara começou a imaginar como Lucas reagiria a tudo aquilo. E se, ao ouvir, ele decidisse que era melhor se afastar? Essa ideia lhe cortava o coração. O eco dos passos de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele surgiu sob a luz do único lampião do parque, com a expressão iluminada apenas por aquela fraqueza luminosa.
Agora que ele estava ali, Clara percebeu quão vulnerável e perdido ele parecia, ainda mais do que em sua última conversa no terraço. Clara Lucas começou, mas as palavras pararam em seus lábios ao notar a expressão no rosto dela. Ele se aproximou por instinto, a preocupação tomando conta de seu olhar. O que houve? Você parece diferente. Ela hesitou, as palavras engasgadas, mas a sinceridade oferecida por Lucas lhe deu coragem. Precisamos falar sobre nossas famílias, Lucas. Ontem, minha avó me contou tudo. As conexões, o que passou entre elas, isso pode mudar tudo para nós. Lucas franziu a testa. O medo e a confusão dançavam em seus olhos. O que você quer dizer com isso? O que você descobriu? Clara respirou fundo. Nossas famílias não são apenas vizinhas, Lucas. Elas têm um passado, e o que acontece agora pode não ser apenas sobre nós. Mas eu não quero que isso nos separe. Ele a olhou, o semblante mudando lentamente de dúvida para um tipo de determinação. Sei que há coisas nas nossas histórias que nos separam, mas não quero que nada me afaste de você. Eu não posso te perder, Clara. O peso de suas palavras fez Clara sentir uma onda de esperança. Isso era um início, não um fim. Mas a tensão ainda pairava entre eles, como um fio prestes a se romper. Eu não tenho todas as respostas ainda, mas quero lutar por nós. Vamos descobrir isso juntos, ela disse, com a firmeza que começou a sentir dentro de si. Mas, antes que Lucas pudesse responder, seu celular vibrou no bolso. Ele puxou rapidamente, conferindo a mensagem. Seu rosto se desfez em uma expressão de pânico. Eu preciso ir. É minha mãe. Não posso ignorá-la agora. Clara sentiu como se o chão sob seus pés tivesse sido arrancado. A urgência dele a deixou sem ar, e a incerteza a consumiu mais uma vez. Lucas, espera! Ela gritou, mas ele já estava se afastando, a imagem dele diminuindo sob a luz do lampião, como um eco distante. Um turbilhão de emoções se formou dentro dela, misturando desespero e confusão. O que ela poderia fazer? A história delas ainda estava longe de ser contada. E se o passado não fosse algo que eles pudessem simplesmente ignorar? E se, ao contrário, fosse o que os unisse? Clara precisava de respostas. Precisava entender como poderiam enfrentar os fantasmas que as famílias ainda mantinham escondidos. Determinada, Clara levantou-se, o coração cheio de coragem. Não podia deixar Lucas ir assim. Era hora de enfrentar o passado, e descobrir de uma vez por todas o que realmente significava amar alguém. E, enquanto um novo plano começava a se formar em sua mente, uma ideia ousada e inesperada surgiu. Amanhã, pensou, eu vou atrás da verdade, de qualquer jeito. E nada vai me parar. Clara não conseguiu dormir aquela noite. A imagem de Lucas se afastando, com o semblante angustiado, girava em sua mente como um filme em replay. Ela sentia como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir em seu peito, misturando desespero e determinação. Afinal, a revelação que sua avó lhe fizera era mais do que um simples detalhe de família, era uma história de amor, dor e talvez até de redenção. No dia seguinte, o sol brilhava timidamente entre as nuvens, como se tentasse aquecer o coração gelado que ela carregava. Clara decidiu que iria até a casa de Lucas. A ideia de falar sobre o que havia descoberto se tornava mais urgente a cada segundo. Não era apenas sobre se ele entenderia, era sobre o que essas verdades significavam para eles e o potencial que ainda havia pela frente. Ao chegar em sua rua, Clara hesitou. A ansiedade voltou a tomar conta dela. O que diria? As palavras pareciam escapar de sua mente. Mas ela tomou coragem e seguiu até a porta. Com um leve toque, a campainha soou, e seu coração disparou. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, a mãe de Lucas abriu a porta, sua expressão suprimida e preocupada. Oi, Clara. O Lucas não pode receber visitas hoje, começou ela, mas Clara interrompeu. Por favor, senhora Marlene, é importante. Preciso falar com ele. É sobre algo que vai além de nós, é sobre as nossas famílias. A mulher estreitou os olhos, a expressão suavizando levemente ao ouvir a urgência na voz da jovem.
Clara nunca funcionara como uma intrusa, sempre fora bem-vinda. Com um aceno hesitante, Marlene a convidou para entrar. No interior, o ar era pesado, como se a casa carregasse os fardos do passado. Clara notou as fotos nas paredes, Lucas em momentos felizes, cercado pela família. Cada imagem parecia uma lembrança do que eles eram antes que a história dos seus familiares se tornasse um emaranhado de segredos e mágoas. Lucas está no quartinho, ele não está bem, Marlene comentou, olhando para baixo. Clara sentiu uma onda de empatia. Sua coragem parecia escorregar de suas mãos, e por um breve instante, um medo crescente se apossou dela. Mas ela não podia desistir. Não agora. Seguindo pelo corredor, Clara ouviu o som de Lucas, um baixo murmúrio, que parecia falar mais do que as palavras. Ela bateu suavemente na porta. Lucas? Posso entrar? É você, Clara? A voz dele estava entrecortada, e isso a fez sentir uma dor profunda no coração. Ao abrir a porta, encontrou-o sentado contra a parede, a cabeça baixa. Quando olhou para cima, os olhos dele estavam cheios de emoções conflitantes. Havia preocupação, mas também uma faísca de esperança. Oi, disse ele, tentando esboçar um sorriso que saiu mais triste do que ela esperava. Oi, eu sei que você estava preocupado com sua mãe, mas isso é super importante. Clara fez uma pausa, sentindo o peso da honestidade tão perto agora. Nós precisamos conversar sobre o que nossas famílias guardam. O silêncio se instalou, enquanto Lucas ponderava as palavras como se tivesse medo do que poderia desvendar. Mas, em vez de recuar, ele assentiu lentamente. Eu quero saber, Clara. Eu quero entender. A resposta dele acendeu uma chama dentro dela. Clara se aproximou, segurando suas mãos com firmeza, como se a conexão delas pudesse dissipar todas as incertezas. Então vamos juntos descobrir isso, ela disse, cheia de determinação. Não vamos deixar o passado nos separar. Vamos enfrentar isso de cabeça erguida. Lucas a olhou, o semblante começando a se iluminar com a possibilidade de um futuro. E se for mais complicado do que pensamos? E se a verdade nos machucar ainda mais? Mas e se nos unir? A dor não pode ser maior do que o amor que sentimos um pelo outro. As palavras dela ressoaram com força e Clara se sentiu viva. Eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir. E enquanto eles trocavam olhares intensos, uma mensagem no celular de Lucas interrompeu o momento, um número desconhecido. Ele hesitou, mas sem pensar muito, clicou na notificação. Os olhos dele se arregalaram. Clara é de uma instituição. É sobre nossos pais. O coração dela parou. O que poderia ser? A verdade que eles buscavam estava prestes a ser revelada, e Clara soube que qualquer que fosse a resposta, ela estava pronta para enfrentá-la ao lado de Lucas. Porque, no fim, juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Lucas olhou fixamente para a tela do celular, como se as palavras digitadas pudessem mudar o destino deles em um piscar de olhos. Clara sentiu um frio na barriga. Algo dentro dela sabia que aquele momento era crucial. Você vai abrir? Ela segurou a mão dele mais firme, tentando transmitir força. A respiração de Lucas estava acelerada, ele parecia dividido entre a curiosidade e o medo do que aquela revelação poderia acarretar. E se eu não estiver preparado para o que estou prestes a descobrir? Ele questionou, a insegurança evidente em sua voz. Clara não hesitou. Era um momento de decisão. Se não abrirmos agora, isso vai nos assombrar. Vamos juntos, independentemente do que esteja escrito. As palavras dela estavam cheias de convicção, um lembrete de que eles eram mais fortes juntos. Antes que Lucas pudesse pensar mais, ele clicou na mensagem. As letras se desenrolaram na tela, revelando um texto formal e direto. Prezado Sr. Lucas, estamos entrando em contato para informá-lo sobre a descoberta de documentos relacionados à sua família. É importante que entre em contato conosco sobre a questão pendente. Estamos à disposição para discutir os detalhes assim que possível. Silêncio. O mundo pareceu parar por um instante. Clara sentiu seu próprio coração pulsar forte,
como se estivesse ouvindo o eco de uma verdade antiga. Lucas olhou para ela, a confusão refletida em seus olhos. O que isso quer dizer? Talvez eles tenham encontrado algo que nossos pais esconderam, algo que afeta a gente. Precisamos entender o que está acontecendo. Clara disse, sua voz firme, embora a incerteza ainda lhe apertasse o peito. Enquanto Lucas processava a mensagem, o ambiente em volta parecia sido silenciado, como se o universo estivesse aguardando a próxima ação. Clara respirou fundo, quebrando o silêncio tenso. Você precisa entrar em contato com essa instituição. Pode ser a chave para nosso futuro. O rosto dele estava pálido, mas havia uma determinação surgindo em seus olhos. E se a verdade não for o que esperamos? E se nossas famílias estiverem mais ligadas do que tínhamos ideia? A pergunta pairava no ar, densa e cheia de possibilidades. Temos que correr esse risco. Não podemos deixar que o medo nos impeça de descobrir o que realmente importa. Clara disse, convencida de que, passasse o que passasse, a verdade seria um caminho para a liberdade. Você tem razão. Lucas finalmente respondeu, uma decisão se formando no horizonte de suas emoções conflitos. Vou ligar. Ele pegou o celular novamente, quase que em um ritual, digitou o número e hesitou mais uma vez. As mãos tremiam levemente, mas Clara estava ao seu lado, oferecendo conforto e incentivo. Estou aqui com você. Não precisa fazer isso sozinho. A chamada foi feita. O toque ecoou no silêncio do quarto. Cada ringue era um palpitar, uma expectativa a ser realizada. Quando finalmente alguém atendeu do outro lado, a voz era clara, mas havia uma frieza de rotina profissional que contrastava com a intensidade do momento. Alô? Perguntou a mulher, sua voz decidida. Lucas, sentindo o peso daquela conversa, engoliu em seco. Oi, aqui é o Lucas. Recebi uma mensagem sobre documentos da minha família enquanto ele falava. Clara observava cada expressão em seu rosto. Um misto de esperança e apreensão misturava-se no ar. O que estariam dizendo? A resposta poderia mudar tudo e quando Lucas fez uma pergunta que paralisou Clara por dentro do que se trata a pendência? O rosto dele se transformou lentamente em um estado de choque. Os olhos dele se arregalaram e Clara sentiu uma onda de ansiedade. O que estaria sendo revelado? Desculpe, o que você disse? Lucas balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar no que escutava. Clara se aproximou, seu coração martelando. O que aconteceu, Lucas? Ele desligou com um olhar atordoado. Clara, eles têm informações sobre um acidente. A tensão crescente na sala poderia ser cortada com uma faca. O que mais eles precisariam descobrir? Clara engoliu seco enquanto o futuro, mais uma vez, flutuava em incerteza. Sorrisos e lágrimas poderiam estar à espreita na próxima esquina de seus destinos, mas uma coisa era certa, a verdade estava prestes a transformar tudo. Precisamos saber mais. Precisamos ir até lá. Lucas sussurrou, a determinação se misturando ao medo. E naquele momento, Clara soube que, independentemente do que estivessem prestes a descobrir, eles não podiam hesitar, pois a tempestade que se aproximava era também uma oportunidade para se libertarem de todos os segredos do passado. Clara respirou fundo, tentando processar a intensidade do que acabará de ouvir. Olhando para Lucas, viu um misto de choque e determinação em seu rosto. A incerteza pairava entre eles como uma neblina, mas também havia uma faísca de coragem. Vamos descobrir a verdade, juntos, ela prometeu, mesmo que a dúvida cutucasse seu coração. Eles se levantaram, deixando o corpo de Lucas repleto de uma energia nova. O que seria aquele acidente? Quem estava envolvido? As perguntas surgiam como fogos de artifício, cada uma mais estridente que a outra. O destino estava chamando, e eles sabiam que não podiam ignorar. Lucas pegou sua mochila e, ao passar pela porta, sentiu que aquela jornada poderia ser a mais desafiadora de todas. A cidade lá fora parecia mais viva do que nunca. As luzes piscavam à medida que o vento subia, levando consigo as preocupações. Eles se dirigiram àquela instituição que parecia ter o poder de responder todas as suas perguntas. No caminho,
Clara entrelaçou os dedos com os de Lucas, um gesto simples, mas repleto de significado. Este é um passo essencial para a nossa história, não se esqueça disso. A cada quarteirão, o nervosismo aumentava. Os dois trocavam olhares, pequenas promessas de apoio silencioso. Chegaram ao prédio, que parecia frio e imponente. Uma lufada de ar gelado percorreu a espinha de Clara, mas ela não poderia deixar isso parar. Estamos aqui. Vamos nessa! Lucas assentiu, embora visivelmente nervoso. Ele empurrou a porta e entrou. O ar dentro da instituição era pesado, cercado de papéis, mesas e estrondos de conversas distantes. Uma recepcionista com um olhar sério os recebeu. Lucas explicou rapidamente o motivo de sua visita, cada palavra um desafio contra sua própria ansiedade. Você precisa se registrar e esperar ser atendido, a mulher respondeu, enquanto digitava algo em seu computador. Clara sentou-se, sentindo o peso da espera. O tempo parecia parar e, enquanto observava Lucas de olhos fixos na tela, não pôde deixar de pensar sobre o que aquela ligação realmente significava. Teriam os pais deles escondido algo tão grande, que poderia mudar suas vidas para sempre? Um homem de idade avançada, com ar austero e imponente, logo se aproximou. Lucas? Clara? Ele disse, lançando um olhar pesado sobre eles. Clara imediatamente sentiu um frio na barriga. Precisamos conversar. É sobre o acidente e a sua família. As palavras dele pareciam ecoar no espaço, criando um burburinho que fazia o coração de Clara acelerar. O homem levou-os até uma sala de entrevistas. O ambiente tinha uma aura solene e tensa. Ninguém parecia acreditá-los ali. Eles poderiam descobrir não apenas o que aconteceu com suas famílias, mas quem realmente eram. Conforme sentaram-se em cadeiras opostas a ele, Clara perguntou, quase sem voz, o que aconteceu naquela noite. A resposta do homem estava prestes a ser desvendada, mas ela podia sentir que tudo mudaria de uma vez. Foi um acidente, mas há muito mais a ser revelado do que vocês imaginam. E acreditem, o que vai sair daqui pode abalar tudo o que vocês conhecem. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas, como se pudesse penetrar em seus pensamentos. O coração de Clara estava disparado. Ela apertou a mão de Lucas, e os dois trocaram um olhar carregado de expectativa e terror. O que mais eles precisavam saber? A tempestade estava prestes a se tornar um furacão. Enquanto o homem começava a falar sobre documentos e segredos, Clara percebeu que a revelação não seria só sobre suas famílias, mas um dilema que poderia redefinir quem eles eram de verdade. Quando algo inesperado foi mencionado, um nome que os ligava ainda mais ao passado comum, Clara ficou paralisada. Lucas olhou para ela, a incredulidade marcada em seu rosto. Clara, isso não pode ser. O ar ficou pesado e o futuro deles parecia dançar na corda bamba. Naquele momento, Clara soube que a verdade era o caminho, mas também um labirinto de emoções e perigos. O que mais a aguardava naquele lugar? E, naquele instante, a única certeza que tinham era que nada jamais seria igual novamente. O homem respirou fundo e começou a revelar um universo de verdades entrelaçadas. O nome mencionado, vocês devem entender que ele conecta suas vidas de uma maneira que vocês jamais imaginaram. O acidente foi só o começo. Clara sentiu uma onda de calor acariciar seu rosto, enquanto o homem prosseguia. Eu soube que a ligação entre suas famílias era especial, mas o que descobri mudou tudo o que eu pensava. As suas mães, elas não apenas eram amigas. Havia um pacto, um segredo compartilhado. Um legado que foi esquecido. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como se fosse um golpe. Clara se lembrou de tardes tranquilas, onde riam juntas e sonhavam com o futuro. O que você quer dizer com legado? Sua voz saiu quase como um sussurro. O homem ampliou os olhos, como se estivesse avaliando se deveria aprofundar aquele ponto. Existem documentos. Certos registros que falam de um testamento, de uma herança que envolve não apenas bens, mas também verdades profundas e perigosas. O acidente foi mais do que um infortúnio. Ele foi orquestrado na sombra de um acordo. As palavras dele se espalharam pela sala, fazendo com que Clara se sentisse tonta. O que você quer dizer com isso? Alguém,
Alguém fez isso de propósito? Ele assentiu lentamente. Sim, mas ainda estou tentando descobrir quem e por quê. O que sei é que vocês têm um papel crucial nesse enigma. A verdade sobre quem vocês são está entrelaçada a essa herança. A tensão na sala era palpável. Lucas buscou o olhar de Clara, e ela pôde ver um misto de medo, raiva e determinação nos olhos dele. Os dois estavam diante de algo muito maior do que eles tinham imaginado. E o que devemos fazer agora? Perguntou Lucas. Procurar as respostas que foram ocultadas. Ir além do que os documentos revelam. A verdade pode estar mais próxima do que pensam, e é vital que você façam isso juntos. Mas, cuidado, muitos que conhecem não vão querer que vocês descobram. A verdade pode ser perigosa. Clara engoliu em seco. O rosto de Lucas estava pálido, mas seu olhar tinha um fogo que parecia recusar-se a apagar. Ela sentia a adrenalina percorrendo suas veias. A ideia de encarar o desconhecido os tornava mais unidos. E, neste momento, a amizade que havia entre eles parecia ser a chave para desvendar todo esse mistério. Você pode nos ajudar a encontrar o que precisamos? Clara perguntou, na esperança de que pudessem contar com ele. Posso, mas lembrem-se, ao buscar a verdade, vocês podem acabar afastando pessoas que amam. Este é um caminho repleto de risco e incerteza. O homem olhou em volta da sala, como se visse além do ambiente claro e frio que ocupavam. Mas se vocês estão dispostos a enfrentar o que vem pela frente, então eu estarei ao seu lado. Lucas, firme, decidiu. Estamos prontos. O homem começou a levantar-se, mas antes que se afastasse completamente, fez uma pausa. Ah, e mais uma coisa. Uma pista importante pode estar escondida em um lugar que vocês conhecem muito bem. Isso pode ser a chave para tudo. Clara e Lucas trocaram um olhar confuso. O que poderia ser? Uma pista. Clara repetiu, seu coração acelerando. Onde exatamente? Encontrem-se no antigo parque da cidade, na cabana que costumavam brincar quando pequenos, o homem respondeu. A resposta que procuram pode estar à sua espera. Enquanto se levantavam para sair, Clara podia sentir o peso da revelação. Esperanças e medos pulsavam em seu peito. O que encontrariam na cabana? Seria um novo passo ou uma armadilha inesperada? A pergunta ardia em sua mente enquanto deixavam a sala, mas o que vivia em seu coração era um desejo de verdade. E a cada passo que davam, o caminho parecia mais claro e, ao mesmo tempo, mais obscuro. Clara, você está pronta para isso? Lucas a interrompeu, sua voz firme. A expectativa se juntava à ansiedade a cada instante. O que essa jornada revelaria sobre eles e suas famílias? Estavam prestes a descobrir mais do que esperavam. E, quando deixaram a instituição, a cidade parecia gritar segredos pela brisa. O futuro estava prestes a se revelar, e a coragem dele seria testada da maneira mais intensa possível. O caminho até o parque parecia mais longo do que Clara lembrava. Cada passo ecoava nas suas certezas, mas também nas incertezas que agora dominavam sua mente. Ao seu lado, Lucas caminhava em silêncio, os olhos fixos à frente, como se estivesse buscando não só o local, mas também alguma resposta. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto uma nuvem de ansiedade envolvia os dois. Clara não conseguia parar de pensar no que encontrariam na cabana. E se nada estiver lá? E se o que a gente encontrar for só um desenho rabiscado na antiga madeira? O medo fazia seu coração acelerar. E se for mais do que isso? Lucas respondeu, quase como se pudesse ler seus pensamentos. O que se nossas mães realmente deixaram algo importante? Um aviso, quem sabe? A ideia de um aviso fez Clara estremecer. O acaso poderia ter reunido suas vidas de maneira mais trágica do que pensavam. Mas quem faria algo assim? E por quê? Sua voz tremia ao pensar nos possíveis culpados. Não era apenas um mistério, era um legado de dor e enganos que elas precisavam explorar. Finalmente, avistaram o parque. As árvores balançavam suas folhas suavemente ao vento,
e a cabana, que já foi seu refúgio na infância, se destacava em meio ao verde. Clara sentia-se dividida. Parte dela queria correr até lá e descobrir toda a verdade, enquanto outra parte hesitava, como se devido à coragem exigida. "Você vai primeiro?" Lucas perguntou. O tom de sua voz estava misturado com curiosidade e uma nuvem de nervosismo. Clara respirou fundo. Era hora de agir. Eles sempre enfrentaram coisas juntos. "Sim, vamos juntos." E assim, mais determinados do que inseguros, avançaram. A cabana estava quase igual a como a lembravam, rústica, mas cheia de memórias. Quando entraram, o cheiro da madeira apodrecida e da terra úmida os acolheu como um abraço familiar. Os brinquedos amontoados em um canto eram os mesmos, mas uma sensação de abandono pairava no ar. "E agora?" Lucas perguntou. O tom em sua voz trazia uma nova carga de expectativa. Clara olhou em volta, tentando visualizar onde poderiam ter escondido algo. O olhar dela se deteve na pequena mesa desgastada. "Vamos verificar aqui." Os dois começaram a vasculhar a mesa, sentindo o peso do passado cada vez mais presente. Ela empurrou alguns itens insignificantes e logo uma carta amarelada chamou sua atenção. Com dedos trêmulos, Clara a retirou. "Olha isso, Lucas." Ele se aproximou, seus olhos brilhando ao ver as letras desbotadas. "O que diz?" Abrindo a carta, ela leu em voz alta: "Se um dia, por acaso, você estiver lendo isso, saiba que nossa amizade guarda segredos que têm o poder de mudar tudo. Em caso de necessidade, procure pelo anel que não deve ser esquecido." A respiração de Clara parou. Um anel? O que aquilo significava? Por que suas mães fariam algo assim? Lucas a olhou com a mesma intensidade da primeira vez que ouviram a verdade das mães. "Clara, isso pode significar tudo, ou nada. Precisamos descobrir mais." Mas antes que ela pudesse responder, um barulho externo os interrompeu. Passos pesados se aproximavam da cabana. A adrenalina subiu instantaneamente, e um arrepio de medo percorreu a espinha de Clara. Quem seria? Estavam sendo seguidos? Sem pensar, os dois se entreolharam e logo correram para a parte de trás da cabana, buscando um esconderijo. A respiração ofegante fazia ecoar os corações que pulsavam no ritmo da adrenalina. A tensão pairava no ar, e as perguntas se multiplicavam. Quem era o novo inimigo que surgia nesse jogo perigoso? Estavam prestes a descobrir o que realmente se escondia nas sombras de suas vidas. O coração de Clara disparava, como se quisesse escapar pelo peito. Eles se agachavam atrás de uma velha estante, dentro da cabana, sem fazer barulho. A madeira rangia levemente sob o peso deles, mas a adrenalina fazia Clara se esquecer disso. Os passos se aproximavam, pesados e decididos, como se alguém estivesse prestes a entrar e reescrever a história deles. Você acha que deve ser alguém do parque? Lucas sussurrou, a voz quase inaudível. Clara balançou a cabeça, incapaz de formular uma resposta. Os passos pararam do lado de fora. O silêncio era quase insuportável. Clara podia ouvir seu próprio coração e, por um momento, temeu que o som fosse alto demais, que denunciaria sua presença. O ar estava carregado de tensão, e uma onda de medo a invadiu. Então, a porta rangiu e alguém entrou. Clara só conseguia ver uma sombra à luz do pôr do sol que iluminava a entrada. Parecia um homem, mas tudo era impreciso. Ele ficou parado por alguns instantes, como se estivesse avaliando o lugar. Uma respiração profunda fez com que Clara se encolhesse ainda mais. Eu sei que vocês estão aqui. A voz era firme, e Clara reconheceu uma inquietante familiaridade nela. Era algo que ela não conseguia identificar, mas que certamente a fez sentir um frio na barriga. Quem é? Sussurrou Lucas, sua expressão era de pura expectativa. Saia! Não tenham medo, a figura disse, um pouco mais gentil, mas ainda imponente. Clara hesitou. O medo estava ali, mas a curiosidade a impulsionava a agir. Com cautela, ela trocou olhares com Lucas, que também parecia dividido entre a fuga e o encontro. A decisão foi rápida. Clara se levantou, puxando Lucas junto.
Os dois saíram de trás da estante. O homem à sua frente era um completo desconhecido. Ele tinha um ar de autoridade, vestia-se bem, e a luz morna do pôr do sol tornava seu semblante quase angelical, pese ao toque de quebra de silêncio que ele trazia. Meu nome é Rafael. Eu sou amigo de suas mães, ele disse. Ao pronunciar as últimas palavras, o tom de sua voz mudou, tornando-se mais sério. Elas não queriam que você soubesse disso, mas eu não posso deixar que o passado fique escondido. Vocês precisam saber a verdade. A verdade sobre o quê? Lucas perguntou, a frustração clara em sua voz. Clara também queria saber. Havia tantos mistérios em jogo, e agora o inesperado surgia diante deles. O que mais poderia estar escondido? Rafael hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. O olhar dele parecia penetrar na alma de Clara, fazendo-a sentir como se toda sua história estivesse exposta. Sobre o anel que vocês leram na carta. Ele não é apenas um objeto. É um símbolo de algo muito maior. É uma ligação entre suas mães e uma herança que pode mudar tudo. A mente de Clara girava. Uma herança? O que poderia ser maior do que a amizade entre suas mães, uma amizade que trazia mesmo um legado de segredos? E onde está esse anel? Ela perguntou, a empolgação e a desconfiança dançando juntas dentro dela. Rafael olhou para o chão, como se a resposta o machucasse. Eu não sei. Mas há pessoas que sabem, e elas não vão parar até encontrá-lo. Vocês não podem ficar aqui por muito mais tempo. Os pés de Clara pareciam grudados no chão. Para onde ir? E como ela e Lucas poderiam se envolver em algo tão maior do que eles estavam preparados para enfrentar? Precisamos fugir. Agora. Lucas disse, levando Clara a perceber que logo a janela da oportunidade iria se fechar. Quando estava prestes a se mover, um novo barulho ecoou do lado de fora. Carros parando e vozes gritando. Clara se sentiu paralisada. O que ou quem estava atrás deles? Rafael fez um gesto rápido em direção ao fundo da cabana. É por ali. Se vocês querem descobrir a verdade, não podem ficar aqui. Clara olhou para Lucas, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Estava na hora de correr em direção ao desconhecido, ou permanecer na escuridão do passado. Vamos fazer isso! Lucas disse com determinação. Clara assentiu, o medo grudado na pele, mas uma centelha de esperança a impulsionando. O momento da verdade estava prestes a chegar, mas o caminho estava repleto de perigos e revelações. E então, enquanto se moviam em direção à saída, uma sombra apareceu na porta. Era alguém que eles jamais esperavam ver novamente. Esperem! A voz ecoou, parando-os em seco, revelando uma conexão inesperada que poderia mudar tudo. Clara parou, o coração na garganta, enquanto a figura à porta se tornava reconhecível. Era a mãe de Lucas, Marlene. O olhar dela era um turbilhão de emoções, da preocupação à determinação. O que vocês estão fazendo aqui? Eu disse para ficarem longe desse lugar. Seus olhos. Aqueles mesmos olhos, Clara podia vê-los transbordando de um passado que parecia querer se livrar dos fantasmas. Precisamos saber a verdade, mãe. Lucas exclamou, a frustração e a dor de uma vida inteira pulsando em sua voz. Precisamos entender o que está acontecendo. Marlene hesitou, analisando os dois jovens na frente dela, buscando entender o tamanho da coragem que habitaria neles a partir daquele momento. Vocês não têm ideia do que estão se metendo, ela disse, mas com um tom suave, quase um aviso. O que vocês descobrirão pode doer mais do que imaginam. A tensão no ar era palpável. Clara queria que Marlene entendesse. Nós já sabemos que as nossas famílias estão ligadas de alguma forma. Depois do que ouvimos na instituição, não podemos mais voltar atrás. Precisamos descobrir quem somos, quem são nossas mães de verdade. Isso não é só sobre vocês. Marlene elevou a voz. É sobre vidas que foram destruídas e decisões que não eram apenas delas. Tem coisas que precisamos proteger. Proteger? Ou esconder? Lucas retorquiu,
a raiva começando a aflorar. Como podemos seguir em frente sem saber? A dor de viver na ignorância é pior do que qualquer verdade que você possa ter. Ao ouvir essas palavras, Marlene ficou em silêncio. Pequenos fragmentos de esperança se acendiam dentro de Clara. Havia um desenrolar emocional enfático, um chamado sincero para a verdade. Por favor, mãe. Se há algo que sabemos é que somos mais fortes juntos. Me ajude a entender. Lucas implorou. Marlene respirou fundo, como se estivesse preparando um segredo ancestral para se revelar. Vocês têm o direito de saber a verdade, mas isso vem com um preço. O anel é a chave para uma herança que não apenas envolve seus passados, mas suas vidas no presente. Mas onde ele está? Clara perguntou, capturada pela expectativa. O que precisamos fazer? Você precisa procurar na antiga árvore do parque, onde tudo começou. Existe um buraco na base da árvore. A voz de Marlene era de quem se despedia de um peso. Clara e Lucas trocaram olhares de compreensão. Mas isso é perigoso. O que se esconderá lá? Lucas questionou, mas a determinação em seu olhar era forte. Na vida, tudo que vale a pena geralmente vem com riscos. Eu vou ajudá-los. Mas devem estar prontos para enfrentar a verdade que está esperando por vocês. Sem dar mais respostas, Marlene conduziu os jovens pelo caminho que levava à árvore. Embora o desejo de correr fosse incontrolável, Clara e Lucas sentiam o peso da revelação a cada passo. Quando chegaram à imponente árvore, Clara sentiu seu coração disparar. Era como se uma força mística a chamasse. Marlene se agachou e começou a escavar em volta da base da árvore, enquanto Clara e Lucas, com olhares ansiosos, aguardavam. As raízes pareciam entrelaçadas, como as histórias de suas vidas e suas famílias. Eu espero que o que encontramos aqui ajude vocês, Marlene disse, quase num sussurro. Depois de alguns minutos de esforço, Marlene puxou algo brilhante da terra. Ao expô-lo à luz, os anéis de ouro reluziram, um encanto, e o mesmo simbolizava os ecos de seus passados. Isso é o anel? Clara perguntou, a esperança se acendendo como uma fogueira no peito. Sim. O anel não é só um símbolo de amizade entre suas mães. Ele guarda uma parte delas, uma conexão que pode abrir portas que vocês nunca imaginaram, Marlene explicou despedindo-se de todas as dúvidas. Estão prontos para descobrir sua verdade? Ela olhou para os dois, um chamado que fazia tremelar suas estruturas internas. Estamos prontos. Lucas respondeu, olhos ardendo de determinação. Aquela busca pela verdade se tornava uma jornada que parecia desenhar novos caminhos em suas vidas. Quando Clara colocou o anel em seus dedos, uma onda de calor e conexão parecia passar por ela. Ela olhou para Lucas, vendo força e coragem refletidas nos olhos dele. Estamos juntos nessa, Clara disse, e Lucas assentiu, sabendo que eram um só contra tudo que estava por vir. A coragem ressoava neles enquanto enfrentavam o desconhecido. O que o futuro guardaria? Eram apenas dois jovens prontos para desatar os nós de suas histórias entrelaçadas em busca da verdade. E, enquanto a tempestade do passado pairava sobre eles, um novo ciclo e oportunidade se erguiam. Era hora de encarar juntos as tempestades e descobrir que o amor verdadeiro poderia vencer qualquer legado de dor. E assim, sob a luz dourada do pôr do sol, começaram a trilhar o caminho em direção ao desconhecido, unidos pelo amor, pela coragem e pela verdade que sempre os esperava. E também era certo que, ao descobrir a verdade sobre suas famílias, eles estavam prestes a desvendar o que realmente significava ser amado e, finalmente, se libertarem. Não se esqueça, para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos explorar o profundo e fascinante mundo das histórias que aquecem o coração.